Alô, 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 alô. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Ciríaco, eu estou aqui representando a Itaipu, juntamente com Marcos Antônio Delazzi também, que é da área de suporte da Itaipu. Eu não trabalho mais na Itaipu, eu trabalhei até o ano passado na área de suporte. Então nós resolvemos, a gente veio aqui hoje para falar um pouco sobre o que a gente tem usado hoje de tecnologia livre na Itaipu. Isso aqui é um resumo, um breve resumo do que está sendo, que a gente usa, né? A gente não está todos os produtos aqui, também não dá para colocar numa apresentação. Aí vamos falar um pouco. No começo a gente nem tinha vindo aqui palestrar, sabe assim, acabamos palestrando, veio uma outra pessoa, o Jackson Querubim, que está falando na área de segurança, e a gente gostaria assim, de mostrar que é muito e é possível usar software livre numa empresa do governo que não esteja vinculada ao CEPRA, essas empresas maiores, como uma empresa de geração de energia binacional, que é legal, porque você usa tanto no Brasil quanto no Paraguai. E convencer esse pessoal não é fácil. E tanto que hoje nós mudamos toda a nossa estratégia de uso de software livre na empresa. Nós pensamos no passado de usar em desktops, todos os desktops, mas é muito difícil você convencer uma empresa com 4.000 pessoas, tirar o seu desktop Windows e mudar para Linux. A gente também não tem nem toda a solução que a pessoa usa em Linux. Nós resolvemos fazer o contrário. Então a gente vai usar na infra, na parte de infraestrutura, e também na parte de desenvolvimento de sistemas, né? Então, vamos usar. Porque, assim, independente de tudo, a gente tem uma questão que é uma questão de custo de licença, né? Aquela questão também de você ter uma oportunidade melhor, até para o próprio pessoal do desenvolvimento e para o pessoal também que faz estágio na empresa. E a grande dificuldade de chegar onde nós chegamos foi o movimento software começou no Brasil num momento muito complexo para nós, das empresas, porque a maior parte do pessoal de TI já eram pessoas mais velhas. E as pessoas estavam acomodadas, né, assim, usando os seus produtos proprietários, totalmente ligados à área proprietária, e foi muito difícil a gente conseguir convencer. Mas como a empresa estava trocando todo o pessoal pela idade, que está aposentando, acabou assim a gente conseguindo colocar pessoas novas na área de TI que tinham uma relação mais tranquila com o ambiente open source. Isso facilitou para a gente trabalhar desse jeito. Então é o que a gente vai falar. Deixa eu dar uma... Bom, não sei se alguém já foi na Itaipu aqui, algum de vocês? O Cristiano já foi, não sei mais, alguém mais? Vocês aí também, né? Sim. Falar sobre Itaipu é legal, porque trabalhar na Itaipu é muito legal. É uma empresa bacana de trabalhar. Eu recomendo assim, que as pessoas que gostam de fazer concurso, sempre fiquem de olho em concurso da empresa, porque é um lugar bacana de trabalhar, sabe assim? Não só pela beleza, mas a empresa é uma empresa muito bacana como empresa. Ela está lá em Foz do Iguaçu, né? A gente vai... Pode passar, Marcos. A gente vai mostrar para vocês. Essa aqui é a produção que a gente tem de energia até 2016. A Itaipu é a maior geradora de energia elétrica do mundo, né? Ela não é a maior usina do mundo mais. Ela perdeu essa característica para Três Gargantas. Mas é a maior geradora de energia e Três Gargantas nunca vai chegar onde a Itaipu chegou em geração, se não acontecer nada com a Itaipu. Porque a Itaipu, ela funciona, as 20 máquinas dela funcionam quase que o ano todo. Toda a demanda, tudo que é gerado na Itaipu é consumido. Ela já foi a responsável por 35% da geração de energia no Brasil. Hoje esse número é menor, né, porque tem mais usinas. E é a maior geradora de energia elétrica para o Paraguai, com certeza, né, assim, eles consomem muito pouco. Então são 25 bilhões de megawatts. Esse número assim, é um número que vocês vão ver, a gente vai passar um pedacinho de um vídeo para vocês entenderem um pouco sobre a empresa, sobre o tamanho dessa empresa. A gente pediu, a Itaipu criou um vídeo institucional novo, que explica um pouco melhor o tamanho. A gente queria que você mostrasse para vocês, porque você entender o que essas aplicações que a gente vai mostrar faz para o tamanho da empresa que estamos usando. E às vezes a gente fica muito ansioso, a gente como desenvolvedor fica ansioso assim, de achar que não vai conseguir fazer as coisas, que você não consegue convencer o seu gestor que está usando uma ferramenta livre.
Mas a gente também erra muito, porque a gente quer enfiar tudo goela abaixo nos caras. A gente tem que ser um pouco mais sutil nesse negócio. Assim. E outra coisa, a gente tem que parar. Mas já pararam, o pessoal mais novo pararam. No começo a gente falava muito sobre software livre, a pessoa dá a impressão que tudo é gratuito, né? E não é. Não tem isso, mercado gratuito, não tem nada gratuito. Você tem a licença gratuita, mas você tem que pagar suporte, você vai ter que pagar um profissional para trabalhar para você, você tem que respeitar o cara que está sendo suporte. O cara que usa software livre, mesmo o cara que trabalha principalmente como freelance, ele não é um cara que trabalha gratuito, ele não é milionário, ele é um cara que você vai contratar ele para trabalhar. E para você implementar ferramentas livres, você vai ter que treinar o seu pessoal, isso vai ter um custo, vai ter que contratar uma empresa, sabe assim. Isso, e no passado a gente ficava ouvindo, pô, lá vem esses caras do software livre, essa coisa, a tradução ficou muito ruim para o Brasil, né? Parece que é tudo de graça, né? Mas não é gratuito, e convencer isso foi muito difícil. Sem falar que você tem que quebrar também o modelo antigo, que é o modelo do só proprietário. Né? Assim, você tem que fazer uma jogada que talvez o melhor para a gente foi não brigar com o pessoal do só proprietário. Não sei se alguém da Microsoft aqui, eu nunca vi ninguém da Microsoft falar que Linux é ruim, nunca. Toda vez que você vê os caras falando, não, eu uso e acho legal. Nós, no passado, gostávamos de falar mal da Microsoft sobre essa questão de usar software livre. Eu acho que essa coisa acabou criando uma relação muito ruim entre a gente e as empresas. E agora, mas voltou, sabe, está melhor agora, o pessoal está mais relaxado, as pessoas sabem que tem Apache em todo o servidor, né? Nem sabe se tem Apache, nem comenta mais o que está rodando para não ter esse problema, porque sempre tem aqueles caras, os mais antigos, né? que questionavam, lá vem esses caras com essas ideias de software ali, lá vem esses caras do pinguim, né? A gente tem um pinguim na nossa apresentação que está com um chinelo na mão, que a gente chama um pinguim chinelado, que é a vontade que a gente tem, às vezes, de pegar um chinelo e bater nesses caras que falam com a gente, que nós somos rebeldes, que não somos não sei o quê, mas não tem nada disso. Assim, é uma questão de abordagem hoje nas empresas. Né? Você não precisa falar que você vai resolver o problema do cara. Você vai tratar o software como software. Ele é um software, a grande vantagem é o open source da aplicação. O software livre, essa versão em português ficou muito pejorativa para quem está ouvindo. Então, assim, é livre, mas assim, tenta explicar, né? Que você quer ser parceiro do cara. Você pode ter as duas plataformas juntas, porque a gente não consegue achar solução para tudo. Isso é uma bobagem. Assim, e também não dá, a gente precisa pôr o pé no chão. Você imagina bem, a empresa, a usina tem quase 500 mil desenhos feitos em AutoCAD. Você não tem uma solução de software livre para isso? Se você migrar para software livre, essa então, vai custar $1 trilhão. Você vai construir uma nova usina com o custo. Então, não brigue. Né? Porque tem aquele cara, o seguinte, tem software livre igual o Photoshop? A gente tem lá, o Inkscape, todos os produtos que falam. Mas o Photoshop tem um monte de plugin. Aí você pergunta para o cara, você usa o Photoshop? Não, mas você afrontou o cara vai falar numa reunião, que o Photoshop, ele não sabe usar o Photoshop, mas ele queimou o seu filme. Nessa abordagem a gente tomou um pouco de cuidado, mas nós quebramos muito a cara no começo. Nós só conseguimos fazer as coisas dar certo quando nos aproximamos da universidade. Assim, começamos a fazer parceria com a universidade, treinar os estagiários em software livre, sabe assim, conversar com os professores da universidade, aqueles caras que davam aula no passado. Chegava num curso de programação, um curso de ciência de computação, que o cara te dava Visual Basic, o curso de programação, você veio me ensinar o quê aqui? Você trabalha na Microsoft, você trabalha na Oracle, me ensinar banco de dados? Não estou falando da Oracle, Microsoft, não, mas era isso que eles tinham no professor antigo. Os novos professores já têm uma outra pegada. E aproximar desse pessoal. Né? E não tem que ter paixão por uma universidade só. Imagina bem Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, há 30 anos atrás, existia uma universidade que tinha um curso de matemática, turismo e letras. Não tinha nenhum curso, nem de engenharia, nem nada. Nós somos 53 pessoas que viemos de outras empresas para fazer a parte de TI da Itaipu. Eu vim da CEMIG, trabalhava 8 anos na CEMIG, e os meus amigos todos vieram do setor elétrico, grande parte vieram do setor elétrico das empresas, universidades. A gente chegava na cidade, não tinha nada. Nada. Era assim, uma coisa mais estranha do mundo. A gente não tinha para onde mandar os filhos. E o pessoal da cidade, pior ainda, porque o cara só tínhamos opções. Ou ele tinha que ter dinheiro para mandar os filhos para Curitiba, ou para uma cidade lateral, ou Cascavel, ou Maringá, ou Londrina. Tinha que ter recurso para pagar, morar, né, essas coisas todas. Ou o cara fazia um curso daquele e ia trabalhar como guia turístico, que eu não tenho nada contra guia turístico, mas a cidade só tinha guia turístico. Ou o cara na hotelaria. Ou o cara trabalhando no Paraguai, vendendo mercadoria
ou passando muamba na ponte. Tudo isso nós passamos, sabe assim, e foi gradual. 30 anos, a gente pensa que é muito, mas não é. A gente viu a Coreia mudando a vida da Coreia com 30 anos de educação. A gente precisa fazer isso, focar um pouco mais nisso. Não é uma lição de moral isso aqui. É uma coisa que a gente tem que fazer para os filhos da gente, para os amigos da gente, para os seus parentes, porque é assim que a gente vai conseguir dar o próximo salto. E foi isso que nós fizemos lá. Mas não fui eu, não foi o Marcos. O Marcos é de uma geração. O Marcos é um cara que é de Foz do Iguaçu, que trabalha na empresa. Quantos anos hoje? 12 anos. 12 anos. Ele estudou na universidade, que já tem ciência da computação, que é uma universidade estadual. E hoje a parte da informática da Itaipu, acho que a metade é de Foz do Iguaçu, do pessoal de Foz do Iguaçu. São filhos dos caras de Foz do Iguaçu. Isso é muito bom quando a gente vê um negócio desse. E não tinha nada, sabe assim. E os 52 que eu falei com vocês, acho que faltam os 3 só para aposentar. O resto foram todos embora. Mas a gente tem isso aqui. Mas tem um legado, sabe assim. E o pessoal que está ficando mexe com software e manda bem, sabe assim. Então a gente vai mostrar o vídeo de como é a empresa hoje, para vocês entenderem o que eu estou falando, o que ela insere em Foz do Iguaçu, insere no Brasil, porque às vezes as pessoas falam sobre Foz do Iguaçu, e eu falo isso com a empresa vende muito mal a empresa para o Brasil. Ela vende muito bem para o Paraná. Mas para o Brasil, você chega nas escolas, eu sei, porque eu tenho irmãos que dão aula em Belo Horizonte, às vezes eu mando vídeo para eles, porque os alunos nunca viram falar em Foz, na Itaipu. Então a gente tem aquele negócio do complexo do vira-lata, do cachorro vira-lata ainda, né? Assim, só os caras lá fora que são fodões. Mas a gente é muito foda nisso. A gente é bacana nisso aqui. Marcos, você podia dar uma dele aqui. Você quer ser meu amigo? Sim! Olá, seja muito bem-vindo a Itaipu. Não é uma maravilha esse cenário? É surpreendente mesmo. Até quem trabalha aqui fica impressionado com a dimensão da usina. Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E uma das 7 novas maravilhas da engenharia moderna. Então, vem com a gente. Você também vai se encantar com Itaipu. Esta é a história de uma obra escrita por brasileiros e paraguaios nas águas do Rio Paraná. Um rio imenso como o mar, na língua dos Guaranis, que atravessa o continente com seu potencial de energia praticamente inesgotável. Na década de 1960, negociações diplomáticas e estudos técnicos. Em 1973, é firmado o Tratado de Itaipu, um instrumento diplomático e jurídico sem igual para aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. O tratado é a lei que rege a Itaipu Binacional, uma empresa de 2 países unidos para erguer a grande usina. Começam as obras. O primeiro desafio é desviar o rio no trecho conhecido como Itaipu, literalmente, o estrondo das águas na pedra. Centenas de explosões controladas e, no total, 8 vezes mais escavações que o Eurotúnel. 18 gigantescos blocos de concreto, 8 quilômetros de extensão, 196 metros de altura, 4 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. No auge, mais de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras,
e filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. O ritmo da construção, 24 horas por dia, equivale a erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. Só nas estruturas de aço, mais de 380 torres Eiffel. Em 1982, a barragem está pronta. As comportas se fecham para formar o reservatório. E aí, vem do céu a surpresa. A chuva não para. Ao contrário das previsões, o rio Paraná atingiu um nível muito acima do esperado. E em questão de dias, choveu o que era previsto para os próximos meses. Na colossal usina de Itaipu, a formação do lago está acelerada. E isso exige perícia e agilidade dos técnicos responsáveis pelo resgate de espécimes da fauna e da flora locais, em uma operação denominada Mimbaquera. Um ato de coragem e respeito representado na árvore da vida. Assim surgiu o reservatório. 170 quilômetros de extensão, 29 bilhões de metros cúbicos de água, ou 4.000 litros para cada habitante do planeta. Quando em excesso, a água escorre pelo vertedouro, que tem a capacidade de escoar até 40 vezes mais que a vazão média das cataratas do Iguaçu. O projeto original previa 18 unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação em 1984. Mas, pela sua eficiência, Itaipu foi capaz de construir 2 outras unidades geradoras que entram em operação em 2007. Agora, são 20 delas. Cada uma capaz de abastecer 2,5 milhões de habitantes. No total, 14 mil megawatts de potência instalada. Em toda a história, Itaipu já produziu mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora, suficiente para atender o mundo inteiro, sozinha, por mais de 40 dias. Aqui, atrás dessa barragem, está guardada toda a energia. Na verdade, milhões de litros de água do reservatório. Ela é conduzida por esses tubos, os condutos forçados, e desce com uma velocidade enorme. Quer ver como isso acontece? Todo esse potencial vem da força da gravidade, aplicada a um enorme volume de água que desce a 120 metros de altura, passa pelos condutos, movimenta as turbinas e gira os rotores. Com essa rotação, os eletrodos produzem um campo eletromagnético que se converte em eletricidade. Essa é a energia que movimenta 2 países. De um lado, o Paraguai, de outro, o Brasil. E que juntos integram toda a região. Pois aqui não é uma simples fronteira, é território de união e convergência. Para o meio ambiente, para o progresso econômico, para a igualdade social. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU e consciência ambiental que se vê na imensa floresta, no corredor que liga 2 parques nacionais, no canal para os peixes na época de reprodução. Mais do que produzir energia, Itaipu assumiu a missão de cuidar da natureza e do bem-estar das pessoas. Uma usina que gera desenvolvimento para as comunidades, para a região e para 2 países. E é essa energia que muda a vida de muita gente. Itaipu tem ações efetivas para a comunidade, como hospitais modernos nas 2 margens, atividades de cultura, esporte e lazer, além da distribuição de royalties para investimento nos municípios. Também apoia o desenvolvimento, hospedando universidades, laboratórios, incubadoras
e o Parque Tecnológico Itaipu. E o turismo recebendo quase 1 milhão de pessoas por ano para as atrações que vão muito além da usina. Esta é Itaipu, a pedra que canta com a força das águas. Maravilha da engenharia e território da energia para os dois povos irmãos que fazem dela, a cada dia, a maior hidrelétrica do mundo. Itaipu Binacional. Integração que gera energia e desenvolvimento. Agora que você já conhece a história, venha ver, sentir e viver. Tem essa relação. E tem vários... A gente tem voluntário num monte de projetos. Assim, se você quer ser voluntário no projeto, ou qualquer outra coisa, a Itaipu é uma empresa legal para fazer isso. E às vezes a gente... Lembra que no começo a gente ficava pensando assim, pô, nunca tenho tempo para ajudar, né? Isso é uma bobagem, sabe assim? Isso é uma grande bobagem, uma boa desculpa para a gente não fazer as coisas. Quando eu falei isso uma vez com uma amiga que trabalha com a gente, eu falei assim, Adriana, eu não sei, eu queria fazer alguma coisa para as pessoas, mas eu não tenho tempo. Ela virou para mim, sabe o que você precisa fazer, Siri? Eu falei, não, ler um livro para um cego. Eu nunca mais lembrei disso. Falei assim, é verdade, a gente arruma desculpa para não fazer as coisas. A gente fala, se eu tivesse tempo, mas a gente não precisa fazer toda hora. Uma hora que você fizer, é uma hora que foi feita. Né? E você vai melhorando o seu tempo, você começa a melhorar isso. E é muito prazeroso trabalhar numa empresa desse jeito. Sem contar que é uma empresa muito bacana mesmo de trabalhar. Eu vou deixar o Marcos falar, porque ele agora vai falar sobre as aplicações. Por que a gente gosta de falar sobre Itaipu? Porque geralmente a gente não fala em eventos, né? Assim, a gente fala em outros eventos. Mas é muito bacana trabalhar nessa empresa. Então, assim, e vocês, se tiver oportunidade, visitem Itaipu. Porque é uma empresa da gente, né? Assim, eu falo que a empresa é uma empresa de brasileiros. A gente tem uma empresa feita por brasileiros, claro que tem tecnologias de outros países, mas foi feita dentro do Brasil por grandes pessoas, sabe assim, muito talento. E a gente é referência no mundo todo sobre isso. Falou? Vou deixar o Marcos continuar. Acho que o Marcos já falou bastante de Itaipu. A gente gosta de passar esse vídeo. Esse é o vídeo que vocês vão ver se vocês visitarem a usina, quando chegarem no centro de recepção de visitantes. Eles passam esse vídeo para os visitantes. E é muito legal para ter uma ideia de quem nunca foi em Itaipu, ter uma ideia do tamanho, da grandiosidade, que normalmente a gente vê e não tem muita ideia do que é a usina de Itaipu. Vale muito a pena, se vocês puderem visitar Foz do Iguaçu. É indispensável vocês passarem e fazer uma visita em Itaipu. Mas vamos lá, falando o que interessa, né? Exatamente. Volta ali rapidinho, que tem uns dados interessantes a respeito da faixa de proteção. No vídeo mostrou um pouco ali, mas a faixa de proteção é essa faixa de árvores nativas plantadas na beirada do reservatório, que tem a função de proteger o lago do assoreamento, né? E também é um refúgio para as espécies nativas da região. Então, assim, ela tem 100 metros de largura e 2.900 quilômetros de comprimento. Então, ela dá toda a volta naqueles 170 quilômetros do reservatório. Foram plantadas mais de 43 milhões de mudas. E justamente a faixa de proteção, a fauna e a flora que o pessoal
da outra diretoria lá do meio ambiente de Itaipu, visa proteger. Tá? Pode passar, Mário. Falando um pouco de tecnologia e software livre, o que a gente usa lá na nossa infraestrutura? O que a gente chama lá de BDGEL é um cluster de PostgreSQL com a extensão PostGIS, né? Que é uma base de dados geográfico, que ela é utilizada para todos os sistemas que a gente vai falar aqui. Tá? Ela é um repositório de dados onde os desenvolvedores, os técnicos lá, alimentam de forma manual, automática, através de imagem de satélite, enfim. E aí ele serve como um repositório geral para todos os sistemas que a gente vai falar mais adiante. O GeoServer também ele é um servidor de mapas, né? Na verdade, servidor de dados. Vocês vão ver na maioria das screenshots que eu vou mostrar ali, um mapa que tem atrás no sistema, já referenciado. Esse mapa ele é provido pelo GeoServer. Se alguém que mexe com dados, georreferência e software livre já deve ter ouvido falar do GeoServer, que ele é uma aplicação bem bacana, tá? Gulosa, por sinal, a gente tem um cluster lá também com 4 máquinas para atender, com balanceamento de carga, tá? Mas enfim, então ele processa os dados do BDGEL e disponibiliza as aplicações através da OGC, tá? Imagem raster ou imagem vetorial. E aí os sistemas que a gente tem aqui, como o Marcos falou antes, a gente vai falar dos principais, tá? E os mais bonitinhos também, né? Porque eu não vou mostrar um sistema feio para vocês. Então, o Siga Livre, o PMI, o GFPR, o GIRC, que eu achei que era um cara quando implantaram lá, o GeoItaipu, o monitoramento e o monitoramento do canal e o MIPA. Essa é a cara da configuração do GeoServer, tá? Ele é um serviço web, então eu não sou muito especialista em GeoServer, na verdade, mas, enfim, aqui você configura camadas, configura pontos, de forma a disponibilizar isso através de um serviço web para os outros sistemas consultarem. O primeiro sistema que foi desenvolvido para a área de meio ambiente na Itaipu é o Siga Livre. É um sistema já bastante antigo, já tem mais de 10 anos que esse sistema está rodando lá. E quando ele foi desenvolvido em PHP 3, uma coisa assim, usava Map Server, que hoje em dia já não descontinuado. Tecnologias que ele usa: Apache, PHP, Map Server, PostgreSQL e PostGIS. Ele faz o gerenciamento de todos os convênios, municípios, e essa gestão físico-financeira das ações ambientais no que a gente chama de Bacia do Paraná 3, que é a área em que Itaipu é responsável ao longo do reservatório. Essa é a carinha dele. Você vê, meio feinha, né? Meio antiguinha, tudo mais. Esse sistema está para ser redesenvolvido, porque tá difícil de manter ele, usa as bibliotecas muito antigas, o próprio Map Server mudou de versão já e a gente está tendo alguns problemas para manter ele, mas ele ainda é muito utilizado justamente por causa dessa gestão financeira que ele faz. O portal de mapa, como ele fala ali, disponibiliza de forma visual os dados, correlaciona camadas e proporciona uma análise visual das camadas de dados. Então ele usa o GeoServer, Apache Tomcat, OpenLayers e Angular. Passa aí. Então, a cara dele é isso aqui. Os técnicos de campo, normalmente, eles vão vão visitar as localidades ali ao longo do reservatório, né? E eles vão cadastrando seus pontos, georreferenciados. E aí os gestores, os analistas, engenheiros ambientais, enfim, da área lá de meio ambiente, eles podem lá, de dentro da usina, eles podem estar visualizando e correlacionando dados ali. Você vê uma infinidade de pontos de interesse. Então, assim, são cadastradas as antenas de transmissão, são cadastradas nascentes, cerca, corredor de biodiversidade. Então, assim,
uma infinidade de pontos são cadastrados e mapeados, e eles podem visualizar isso e correlacionar através do portal de mapas. Ele falando sobre GeoServe, sobre essa questão da região, lembra que a gente, quando está falando sobre soluções de open source, a gente tem aquela questão de geração de conhecimento, geração de renda, né? Essa situação que a gente carrega junto. Quando foi feito a ideia de fazer a primeira vez, de fazer a questão dos mapas, você imagina o seguinte, você está no estado, então, nós estamos no Rio Grande do Sul, a gente está no Paraná, todas aquelas propriedades que estavam lá há anos, que o próprio dono da propriedade não sabe onde começa a propriedade dele e não onde termina a propriedade dele, tem esse detalhe, muito tempo que foi passado de pai para filho, o cara nunca entendeu, não tem um desenho da propriedade, então foi feito um trabalho junto com a Universidade do Rio Grande do Sul, do Paraná, regiões tanto federais como universidades particulares, levantaram todos esses dados de toda a região. Os proprietários hoje têm o desenho do terreno dele, onde termina o terreno dele, onde começa, sabe assim, o que, é que ele tem problema, onde estão as nascentes. Essa informação que é legal para os convênios, porque como tem um convênio, lembra que nós falamos que a Itaipu tem a questão de estar junto com a comunidade e ajudar a comunidade, e ela precisa fazer alguma coisa no terreno, por exemplo, fazer uma curva de nível, ou fazer controle de praga, qualquer coisa, eles têm esses dados em cima disso aqui. Então tem um monte de gestores que cuidam, tem uma área que cuida só desse pessoal. E como isso envolve dinheiro, a gente tem que ter dados de verdade, né? Porque tem uma outra coisa também que acontecia muito, foi mostrado a parte da faixa de proteção. O que é que os caras fazem? O povo é meio louco, né? Assim, o cara corta a árvore da faixa de proteção para colocar o gado para beber água no lago. E tem sem contar que tem cara que coloca armadilhas para pegar animais dentro da faixa de proteção. É só no Brasil que os caras pensam nessa coisa meio maluca. Então eles controlam em cima disso aqui. E aí, especificamente, já que estava falando de faixa de proteção, o GFPR faz a gestão da faixa de proteção. Então ali estão cadastrados todas as áreas de uso múltiplos, tá? Tecnologias, uso GeoServer, Apache Tomcat, OpenLayers, Angular, Spring Boot. O sistema, então assim, a Itaipu, ela construiu áreas de lazer ao redor do reservatório. Então, cada cidade tem a sua praia artificial e em algumas regiões tem algumas propriedades que circundam o lago, né? E aí, por exemplo, a prefeitura, a prefeitura de alguma cidade, né, ao redor do lago, ela pode pedir a cessão de uma faixa, de um pedaço, a Itaipu, para, enfim, criar uma área de lazer, ou, sei lá, construir um monumento, alguma coisa, fazer uma ponte, fazer uma estrada. Como o lago faz muitas voltas, ele tem muitas entradas, né? Então, enfim, às vezes precisa fazer uma ponte, alguma coisa e tal. E isso é cadastrado nesse sistema aqui. Então, o cara rapidamente, não sei se dá para ver bem, mas tem vários pontinhos pretos ao redor ali cada pontinho é uma marcação, e aí o técnico pode clicar ali rapidamente, ter uma descrição do que é e para que é utilizado, qual que é o status, e aí consultar o processo, as documentações, e enfim, decidir se ele vai liberar, se aquela área pode ser usada para aquele fim que está sendo solicitado. O GERSI, que é o gestor de coordenadas, então ele cuida é feita a gestão dos marcos geodésicos. Então Itaipu ela tem centenas, milhares de marcos de concreto no chão que são utilizados como referências de coordenada quando eles fazem imagens aéreas, né? Então isso já vem desde a época da construção da usina. E é através desse sistema aqui que eles conseguem fazer essa gestão, definir onde que eles precisam colocar um novo marco. Agora tá sendo comprado drones, né? Eles vão fazer esse imaginamento com drones, e aí eles vão... esse sistema aí ajuda eles a gestionar essa parte aí. Voltando, então, só para falar sobre drone, para você ter uma ideia do que acontece. Nós fazíamos esse serviço todo com helicóptero. Você Itaipu contratava helicóptero para fazer esse serviço de medição. Mas você tem que entender que você está no Rio Paraná, numa fronteira do Brasil com o Paraguai, onde não só passa brinquedo, né? Tem barcos passando arma. Sabe o que os caras estavam fazendo? Atirando nos helicópteros. Os caras acham que a Polícia Federal tem uma ação, né? A Polícia Federal, a Marinha,
militar lá no Rio, os caras mandam um tiro no helicóptero. Aí agora vai passar tudo para drone. Eles testaram um drone, vão usar tudo drone. Porque o cara... Eles não vão atirar no drone, mas porque o drone fica mais baixo, é um custo menor, né? E todos os caras que mexem hoje no meio ambiente são especialistas em drones, foram treinados para mexer com drones. Podem até atirar, né? Menor, né? Pelo menos atirar, mas ninguém se machuca, pelo ninguém menos. machuca mais. Exato, tem enfim, é uma área de tem tráfico, né, contrabando, acontece muito. A Polícia Federal tem uma base dentro do lago, lá no canto da barragem, com barcos, helicópteros, para fazer o policiamento do lago lá. Então, tecnologia Tomcat, Open Layers, Angular, Spring e o nosso BD Gel. Essa é a carinha dele. Aqui tá pequeno, né, no screenshot, mas esse aqui é um marco, né, geodésico. A fotinha dele, a localização, o entorno, tudo mais. E aí, enfim, o pessoal ainda tem que fazer visita lá para tirar foto, essa coisa toda. Isso agora vai ser feito tudo com drone. O Geo Itaipu é uma ferramenta muito bacana, que é uma app mobile, tá? Que a ideia é a seguinte: você, como um morador, enfim, um visitante, ou alguém que está fazendo turismo, alguma coisa na região do lago, você pode registrar casos de crime ambiental. Então, por exemplo, você está lá visitando uma chácara do seu amigo que fica próximo do lago e o vizinho dele está jogando esgoto numa nascente. Então, você com a sua app, você pode ir lá, georreferenciado com o GPS do celular, tirar uma foto daquilo e fazer o upload para o sistema. Vamos mostrar Então, ele também tem toda aquelas camadas de marcos, né? Mas assim, ele também é utilizado internamente em Itaipu para muito mais coisa. Então, tipo, apicultura, nascentes, etc. Saúde na fronteira, foco de mosquito da dengue, isso tudo é registrado nesse sistema. Aqui no caso tá as antenas, né, de transmissão. E essa é a carinha da app mobile. Tá? Então você vai ali, confirma a sua posição, uma nova postagem, abre a câmera do celular, tira uma foto, e aí os camaradas lá da Itaipu vão receber isso daí e vão poder averiguar. Esse sistema aqui é muito legal, eu vou deixar o Marcos falar. Sistema de monitoramento do Canal Piracema que rendeu... Esse é bacana. E aí, vamos voltar assim, né? Assim, a gente estava falando sobre soluções open source e a gente chegou à conclusão seguinte: a gente não consegue mais separar a parte de hardware livre, makers e open source no desenvolvimento. Assim, todo mundo junto. E se a gente não fizer isso com uma forma melhor, a gente vai acabar perdendo esse lado também, né? Assim, a gente tem uma oportunidade bacana e o pessoal o pessoal makers tem fazendo um trabalho muito legal, sabe assim, né? De usar hardware livre como Raspberry Pi, como Arduino e qualquer uma dessas plaquinhas que estão abertas aí, vinculadas também em cima de Linux ou mesmo em cima de Windows. A gente não tem problema nenhum quanto a isso, porque você precisa passar o conhecimento. Nós tínhamos um problema muito sério. Na Itaipu tem um canal da Piracema que foi mostrado no vídeo, né, que é um canal onde sobe o peixe. O peixe sobe para migrar, né, para ele reproduzir. E ficou durante a construção da usina, não existia o canal. Existia um plano de fazer o canal, foi feito algumas simulações e acabou chegando à conclusão que era possível fazer, tinha tecnologia para fazer e foi tentado fazer. A Itaipu começou a fazer, mas num determinado momento ela não tinha recurso ou prioridade, foi quando surgiu as duas últimas máquinas, foi passado para o Estado. O Estado recebeu o dinheiro e nunca fez nada. Então assim, a Itaipu pegou tudo de volta, que era tudo acomodado do Estado, tomou tudo de volta e ela resolveu fazer sozinha, junto com o Exército. O Exército ajudou a fazer essa parte de escavação, pedimos para o governo federal, e foi feito então. O Rio Paraná, ele para na usina, né, assim, e os peixes, tem peixe que tem que subir, porque ele reproduz subindo, né, eles reproduzem em outra região, para não haver mistura de espécies, e o peixe, eles têm que sempre seguir o mesmo volume de água do rio.
Assim, se você fizer um desvio, o desvio tem que ser igual, porque senão ele vai tentar chegar até na barragem. Então, tinha um rio lateral, uma frentezinha, a Itaipu largou ele um pouco, aumentou a profundidade dele, mediu a vazão, foi construído vários lagos e uma escada de peixe, chama de escada de peixe, de 7 quilômetros, que sai lá de baixo até em cima da usina. E o volume de água que desce, ele simula o mesmo volume de água que desce do rio. Aí o peixe sobe. Quando foi fazer esse teste, quando foi fazer isso, a Itaipu comprou, foi testado, mas como monitorar? O pessoal de biologia, que é o pessoal que trabalha com geocab, o pessoal todo, o pessoal do meio ambiente, nós compramos um produto da Texas Instrumento americano, que custou $750 mil, que era um sistema de monitoramento. E o pessoal, os biólogos pegavam o peixe, colocavam uma tagzinha nele, não existia RFID, não existia nada disso, né? Estão falando de uns tempos para trás. E o peixe era marcado e subia. E a Itaipu, o que a Itaipu fazia? Se o pescador pegasse um peixe desse, tirasse a tag, entregasse, a Itaipu dava um prêmio para ele, porque para mim a Itaipu tinha um dado estatístico, o peixe subiu ou não subiu. Né? Isso foi feito durante anos. Chegou um tempo, nós fomos lá, e o equipamento não estava atendendo mais. A Itaipu, que estava velho, ele tinha entrada serial, era uma coisa que estava muito úmida. Rodava num notebook com Windows XP. Era um Windows XP, era muito bagunçado. Aí, nós chegamos, fomos, o pessoal do meio ambiente, no Faraday, que entrou no meio no começo, foi lá na Texas e perguntou quanto custaria um novo. Ele, $1 milhão para comprar um equipamento daquele. Assim, aí isso foi colocado numa reunião com a gente. E nessa época nós havíamos montado um centro de pesquisa chamado CELTAB. A gente tem um parque tecnológico da empresa, e o CELTAB chama Centro Latino-Americano de Tecnologias Abertas. É onde tem bolsistas do curso de computação, ou formados. Pesquisadores. São pesquisadores, e passamos esse trabalho para eles. Eles fizeram um protótipo feito com Arduino. Chamamos um pessoal também de um outro centro de pesquisa que tem lá, que mexe com eletrônica, tem engenheiros. Contratamos profissionais para ensinar os meninos de ciência de computação, eletrônica digital. Não aquela eletrônica digital que foi dada na escola, um pouco mais de eletrônica, para o cara poder conversar com o engenheiro elétrico. Senão fica aquela conversa meia, cada um querendo achar que sabe mais que o outro. Não, para você ter um nivelamento. Eles fizeram um protótipo, foi testado, depois fizeram um produto final, que é esse que está aqui, tudo é Arduino. A placa multiplexadora foi desenvolvida lá. Foi desenvolvida lá com o pessoal do parque. Foi desenvolvida lá. E quanto custou, Marcos? Tudo? Não chegou a 30 conto, tudo. Mixaria. R$30 mil. E hoje o peixe custou mais caro a caixa. Recebe a caixa selada custou mais caro que a solução. Com 7 antenas, o peixe é monitorado o tempo todo. O cara lá da sala dele, ele não precisa mais ligar o computador dele para buscar, ligar num cabo serial. Lá da sala dele, longe do lago, ele consegue monitorar o peixe onde está, a espécie onde está, ele consegue ver qual que é o fluxo de peixe. Nós descobrimos até que existe um peixe um peixe chamado dorminhoco para nós, né? Porque assim, tinha um peixe que ia e voltava todo dia, sabe assim? Os caras ficavam assim, esse peixe, qual o problema desse peixe? Que ele vai e volta, ele estava marcado 1 milhão de vezes, sabe assim, o mesmo peixinho. Aí descobriram que o peixe tinha uma casa debaixo de uma anteninha, daquela lá. Aí eles fizeram um algoritmozinho para chamar o algoritmo do peixe dorminhoco, porque o peixe era meio preguiçoso, né? Os caras escreveram um código assim, mudaram o código para cuidar desse detalhe. Aí eu fiquei pensando assim, então imagina no passado que acontecia isso, nós nunca monitoramos um peixinho que vai e volta, né? Assim, e hoje a empresa cuida disso e sabe quantas espécies subiu, sabe se está reproduzindo, e tem que ter escada. É igual o filme, a gente fala, a escada ela excita o peixe, tem que ter escada e tem que ter área de descanso para o peixe, né? Lembra aquele tipo que a gente vê de salmão, que o salmão sobe e chega todo machucado? Aquilo é a pura verdade, você consegue ver isso no canal, sabe assim? E é impressionante, quando chega na época da Piracema, você vai lá, você fica impressionado com o tamanho dos peixes. A gente acha que a gente conhece peixe, né? Você vê jaús, peixes grandes, peixe muito grande subindo o rio. E isso graças ao pessoal do movimento Maker, assim, o pessoal de Arduino, sabe? E está lá. Hoje está funcionando perfeitamente. Nós temos 2 caixas dessa, uma backup. A gente não sabia que ia palestrar aqui. Se a gente soubesse, a gente ia trazer essa caixa para vocês verem. A gente tem uma outra caixa para mostrar como era o protótipo, como ficou. Foi tudo feito em casa. Isso, então, é possível de fazer. Chama o pessoal de impressora 3D, eles arrumaram tudo para a gente, sabe assim? Ficou bacana. O protótipo evoluiu para essa caixa hermética, né, fechada, então ela pode ficar no tempo. Antigamente tinha uma casinha lá construída, agora então
A caixa fica lá, ele tem bateria interna, se acabar a energia, ele funciona durante muito tempo ainda, consome pouca energia. E eles estão implantando lá mais antenas, né, mais caixinhas. Aquela primeira lá está offline, no Rio Bela Vista, ela fica fora da usina, né, da área da usina lá, né. Então tá offline ainda. Até então não estava funcionando essa antena. E o MIPA, que é um sistema de monitoramento, na verdade ele trabalha em conjunto com o sistema que a gente falou agora, só que ele ainda agrega estatística de pesca, peixes que são resgatados. Então, quando é feita manutenção nas unidades geradoras, eles têm que secar o conduto forçado. Então, sempre tem um monte de peixe lá, sempre tem peixe que está marcado. Mas, de toda forma, esses peixes são todos registrados aqui. E a marcação de peixes também é feita por esse sistema. Você vai ver que ele é meio... Aqui, ó. Cadastro. Como é que é? Tem um que chama maconheirinho ali, ó. Lambari do olho vermelho, maconheirinho. E ele é parecido com outro sistema, com o sistema que a gente falou antes, né? Então ele também coleta informações das antenas, tá? Só que ele gera relatórios mais especializados. E é isso. De sistemas, assim, dos mais importantes que estão sendo utilizados recentemente, das ações ambientais que foram implantadas, são essas aí, tá? Mas por último, a gente não pode deixar de falar, deixar um convite para vocês participarem da Latinoair esse ano, de 17 a 19 de outubro, lá em Foz do Iguaçu. Por favor, venham nos visitar, vão participar do evento e vão a Itaipu para conhecer de perto. 2 minutos, mano. Aí a gente abre para perguntas, então. Se alguém tiver alguma pergunta sobre, puder responder. Sobre a usina, curiosidade, qualquer coisa. Em Foz do Iguaçu, nós abre-se um edital, geralmente em janeiro. O pessoal, mas eu não conheço nada de Linux. O pessoal são treinados, não sei quantas horas de treinamento, mas assim, são treinados, sei lá, 100 pessoas, e vai selecionando, chega a 8 pessoas, essas 8 pessoas viram bolsistas. Sabe assim, trabalham em casa, trabalham dentro da usina, mas é treinado para trabalhar com Linux, com kernel, com, sabe assim, tudo aquilo que não tem na academia, os caras, a gente chama especialista para dar aula. Então, assim, pessoas que falam sobre segurança, pessoal que fala sobre história, mas sempre nessa questão de software. E quando a pessoa está lá dentro, ele é treinado também em tecnologias que ele vai ser usado. Igual eu falei, eletrônica digital, vai aprender a falar sobre, vai entender sobre empreendedorismo, sobre negócios, sabe? É bem bacana o centro de pesquisa. E a gente tem outras coisas dentro do centro de pesquisa que a gente não teve tempo de falar, mas assim, a gente promete que se vocês forem lá no Oeste, vocês vão conhecer mais e vão ter se quiserem visitar o parque, conhecer todas as ações que tem lá, é bem bacana. Sabe assim, a gente quebra um pouco esse negócio de complexo de cachorro vira-lata. Eu falo que a gente deveria ter um parque tecnológico igual a Itaipu tem em todos os lugares do Brasil. Porque mão de obra a gente não tem oportunidade. Sabe assim, né? O Estado precisa olhar um pouco mais para nós. Porque assim, fica muito difícil a gente conseguir as coisas. Tudo custa muito caro. A gente joga muito dinheiro fora, sabe assim? Então, é isso aí. Obrigado.